Shalom, igreja. Abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12, de 1 a 13. Domingo passado estávamos celebrando a Páscoa, né? A instituição da Páscoa. A gente vai falar um pouco desse capítulo aqui, 12, que tem a ver com a Páscoa, mas que tem algo muito peculiar para a família. Amém? Eu achei algo interessante aqui que vai trazer assim um lapidar de Deus em nossa vida, mostrando que Ele é conosco sempre, que Ele é com a família. Amém? A palavra do Senhor diz assim: o Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, sem fermento, e ervas amargas. Não como do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixe nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queime. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Podeis assentar. O povo de Israel estava há 430 anos no Egito, vivendo em escravidão, opressão, sofrimento. Porque o Egito representa isso. O Egito representa lugar de dor, limitações, escravidão. Então Deus levanta Moisés para tirar o seu povo, que já estava muitos anos ali. Aquele povo estava orando a Deus, pedindo a libertação daquele lugar, onde passou mais tempo do que deveriam. E eles viviam ali, oprimidos naquele lugar. Mas tinha gente orando, tinha gente levantando clamor, pedindo que Deus tirasse ele daquele estado. E é quando Deus levanta Moisés. Deus levanta Moisés para libertar o povo. E manda, a gente conhece essa história, e Deus vai mandando muitas pragas, são 10 pragas que Deus manda para aquele lugar, e Faraó não quer libertar o povo daquele sofrimento. Vem a primeira praga, a segunda praga, e cada vez mais Faraó vai endurecendo seu coração. E quando chega na última praga, que é a morte dos primogênitos, marca o momento da libertação daquele povo. E o que nos chama a atenção aqui é que a libertação não foi apenas individual. Vocês viram que a gente lê aqui logo no início que houve uma preocupação. No dia 10 deste mês tomará para si o cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. A preocupação de Deus aqui é com a família.
né? A preocupação de marcar as casas, comer o cordeiro de acordo com a família. A preocupação de Deus sempre foi a família. Desde a formação do homem, Deus esteve sempre voltado para a família. E é interessante esse texto que tomará para si o cordeiro segundo a casa dos pais, o cordeiro para cada família. Então, o sangue do cordeiro nas portas, lá no capítulo 12, né, simboliza a proteção de Deus. Então, Deus manda que eles comam aquele carneiro, ele dá tudo para eles, os princípios que eles devem seguir ali e marcar a porta. E a morte passará por cima da casa, não irá atingir aquelas casas, aquelas famílias que estejam com o sangue do cordeiro. E é interessante o plano de Deus para a libertação das casas, né? A palavra de Deus vem direcionado lá. Deus não fala apenas à nação, mas orienta cada família o que eles devem fazer. Então o plano é coletivo, mas a aplicação é pessoal para cada família. Cada casa precisava responder ao plano divino. Não bastava saber que Deus libertaria o povo, era necessário obedecer às instruções que ele passou. Nós lemos aqui cada instrução que ele passou para a libertação do povo e a proteção de Deus com o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Deus trabalha sempre guardando a família, né? Pais, mães e responsáveis precisavam, na época, conduzir as suas famílias ali em obediência a tudo aquilo que Deus determinou. Então, trazendo para nossos dias, o Egito como figura para a nossa família hoje. O que representa hoje para nós o Egito, né? Assim como Israel, muitas famílias hoje vivem no Egito. E Deus se preocupa com a nossa família hoje. E nós temos o sangue do cordeiro que deve estar na nossa casa. Nós entregamos nossa vida ao Senhor. Deus nos libertou, nos tirou do Egito. Saímos daquela vida de escravidão que nós levávamos. Deus nos resgatou e hoje o sangue do cordeiro está no nosso lar. Vivemos lutas porque ainda tem gente dentro da nossa casa, no meio da nossa família, vivendo no Egito. E muitos de nós, que um dia fomos libertos do Egito, ainda trazemos o Egito dentro de nós. Infelizmente, nós podemos hoje falar, sem sombra de dúvidas, que ainda existem muitas famílias que vivem Egito de brigas constantes, Egito de vícios, Egito de frieza espiritual, Egito de falta de diálogo, Egito da opressão emocional. Mas um dos Egitos que está matando hoje a humanidade que já teve encontro com Deus é a indiferença com as coisas de Deus. Muitos de nós estamos morrendo espiritualmente. Hoje nós tivemos uma reunião ali no Grande Vitória e nós o nosso apóstolo estava falando sobre as nossas congregações. Um evento desse que nós vamos ter agora, que vai mudar a nossa vida, vai mudar. Quem estiver interessado em ser avivado, a ser renovado, é um momento ímpar, né? É um momento ímpar, porque ali, naquele lugar para onde nós estamos indo, para o Aviva Campo, o que é o Aviva Campo? Aviva Campo é aquelas pessoas que já foram para o Qualicampo, já receberam, mas foram morrendo espiritualmente, né? A gente, quando sai de lá, sai renovado, sai cheio do poder de Deus, sai totalmente transformado. Mas o dia a dia, o cotidiano vai nos matando espiritualmente. E não adianta vocês dizerem que não, porque a gente morre espiritualmente mesmo. Muitas vezes, dentro da igreja, nós estamos mornos, quase frios espiritualmente. São os problemas do dia a dia, são os egitos que nós enfrentamos. Nossa casa vive muitos egitos.
escravidão de brigas, escravidão de falta de perdão, escravidão de falta de amor. A gente vê muitas famílias que não existe o amor, só existe indiferença. Casais que vivem juntos, mas só de aparência. O amor está morrendo. Falta de perdão. Eu acho que uma das coisas piores que existe dentro do lar de uma família é a falta de perdão. Pessoas, a gente sempre está falando isso aqui, pessoas que um dia, quando o Senhor vier, e se a pessoa não se corrigir, vai ficar por falta de perdão. E é uma das coisas mais terríveis que pode existir. É a falta de amor, falta de perdão. Então, esses são os exitos hoje dentro da nossa família, que o sangue do Cordeiro, que já foi pago por nós, o preço já foi pago, nós só temos que realmente nos submetermos para que o Senhor venha fazer essa libertação para nos tirar do Egito totalmente. E o Egito de dentro de nós que ainda teima em permanecer. Aquele povo vivia sem esperança nenhuma. Eles viviam numa escravidão há 430 anos, sem esperança. Eles não tinham esperança de libertação. Até que Deus lembrou: ter ouvido o teu clamor, ó Israel. Quantos de nós, amados, estamos pagando preço? Dia de sexta-feira aqui, a gente vem para cá pagar preço de campanha, né? Pelas nossas famílias. Amados, nós não podemos parar. Deus tem ouvido o nosso clamor. Deus não está com seus ouvidos tapados, que Ele não possa ouvir o nosso clamor pela nossa família. Muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente olha, a gente acha que não há esperança, mas há esperança sim, porque aquele mesmo Deus que ouviu aquele clamor do povo do Egito, por 430 anos foi lá e libertou. Por que que Ele não vai libertar os nossos? Nós temos que crer, ter confiança e ter mais, matar o nosso eu, a nossa vontade e deixarmos a luz de Deus resplandecer dentro da nossa casa. Porque Deus nos salvou para sermos luz no meio das trevas. Se as trevas estão na nossa casa, essa luz tem que brilhar em nós. Tem momento que nós temos que nos calar, não revidar, dobrar o joelho e orar. Porque não é por força nem por violência, mas pelo Santo Espírito de Deus. É difícil, porque muitas vezes somos afrontados. Aqui fala alguém que vive isso, de ser afrontado, de chorar, mas chorar aos pés do Senhor. Porque isso não passa despercebido para Deus. Deus tem contemplado a tua oração, mulher e homem, que ora por alguém da sua casa. Deus contempla. Está tudo registrado. E Deus não esqueceu. Deus está trabalhando no meio da nossa família. Eu sei que cada pessoa que aqui está, tem alguém da família que não serve a Deus. E todos nós temos um Egito também que nós precisamos tirar de nós, para que essa luz resplandeça onde estivermos. Porque não pode ser de qualquer jeito. Nós temos que buscar em Deus o nosso fortalecimento, a nossa retidão ali. É difícil, porque todo dia nós enfrentamos muitas batalhas espirituais. Nós esmurecemos, sim, esmurecemos. Mas nós não podemos desistir. Nós temos que buscar força todos os dias em Deus. Porque só através dele nós vamos conseguir superar todas as nossas dificuldades. Só em Deus nós vamos conseguir tirar esse Egito de dentro de nós e tirar a nossa casa também do Egito através de oração, através do nosso testemunho, que é o mais importante de tudo, é o nosso testemunho. Os princípios da
libertação para a família. Deus ouve o clamor da família. Êxodo 3:7 fala assim, Êxodo 3:7, tenho visto a aflição do meu povo e tenho ouvido o seu clamor. Nenhuma família está esquecida de Deus. Deus vê o que ninguém vê dentro da tua casa. Isso conforta o nosso coração. Quando somos confrontados, quando somos afrontados, conforta o nosso coração saber, Senhor, eu estou aqui na posição, Pai. Tu sabes que eu estou, tu sabes que eu tenho clamado pelo meu familiar que não te serve, Pai. Agora, meu Deus, não deixa que eu venha dar mau testemunho, mas que eu seja a luz que continue brilhando dentro da minha casa. Eu não vou entrar no jogo de Satanás, porque Satanás ele vem para matar, roubar e destruir. Não entre no jogo de Satanás quando vier te afrontar. Dobra teu joelho e clama. Amém? Se é teu marido, se é tua mulher, se é teu filho. 430 anos o povo clamando. E de repente Deus fala, né? Tenho visto a aflição do meu povo e tenho ouvido o seu clamor. Então nenhuma família está esquecida por Deus. Deus vê o que ninguém vê. A libertação começa com uma decisão espiritual. O povo precisou separar o cordeiro, aplicar o sangue, obedecer à direção de Deus. Libertação não acontece por acaso. A família precisa tomar posição espiritual. Será que nós temos tomado posição espiritual dentro da nossa casa? Ou a gente só é crente aqui? Nós temos que ter a posição espiritual dentro da nossa casa. Nós temos que fazer a diferença na vizinhança, dentro de casa, no meio da nossa parentela, no trabalho, onde quer que a gente vá. Nós temos que fazer essa diferença. Então, amados, o sangue do Cordeiro protege a família. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. O sangue aponta para Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus. Quando Cristo está no lar, há proteção. Esse sangue nos umbrais que Deus orientou Moisés a passar para o povo. Quando Cristo está no lar, há proteção. Amados, as batalhas espirituais são travadas dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, as batalhas espirituais são travadas, mas nós não estamos sós. Amém? A libertação precisa alcançar todos da casa. Todos. Deus não quer libertar só uma pessoa. Ele nos libertou, mas a libertação não é só para nós, é para todos da família. O sangue do Cordeiro é para a família toda, não é para um só. Então, se nós estamos aqui, só nós servindo ao Senhor, a salvação é para todos. Aquele sangue, o preço que foi pago de Jesus na cruz não foi só para mim, foi para todos. Então, todos da minha casa estão debaixo da proteção do Senhor. Amém? Ele fala aqui, quando vir o sangue, passarei por vós. O sangue aponta para Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Hoje, o sangue de Jesus nos protege da condenação e nos separa como povo de Deus. É a garantia de que estamos seguros sob a sua graça. A libertação, ela vem para os pais, filhos e toda a família, desde que Deus pediu que marcasse os umbrais. Era para todos a proteção. Assim como na nossa casa nós temos a proteção de Deus. É preciso que nós saiamos do Egito completamente. Faraó disse, saí do meio do meu povo. Não dá para viver metade no Egito e metade na promessa. A família precisa romper com pecados antigos, comportamentos destrutivos e ciclos negativos. Vocês já repararam que tem muitos crentes, que eu acho que aqui não tem ninguém, em nome de Jesus, que é crente só pela metade. A gente fica horrorizado de algumas notícias que a gente tem, de pessoas que se envolvem prestando dinheiro a juros, né?
É com a agiota, né? Agiota. É com a agiota. Outro dia eu soube notícia de uma pessoa, serva fiel, mas envolvida com esse tipo de agiotagem. E tantas coisas. Que tipo de crente nós somos que vamos nos envolver com isso, se nós temos um Deus provedor? Se nós temos promessas de Deus, que nós não mendigaríamos o pão. Amém? Então nós temos que ser por inteiro. Nós não podemos estar a metade, né? A metade no Egito e a metade fora do Egito, né? Então os pecados antigos, quando nós aceitamos Jesus, eles têm que sair da gente. Não pode mais estar. Nós somos nova criatura. Se somos novas criaturas, temos que ter novos comportamentos. Começar dentro da nossa casa, que deve ser um exemplo. Um cantinho ali, um pedacinho do céu. Deve reinar a paz, não contenda, não confusão, não panela voando, não marido xingando mulher, mulher xingando marido e por aí vai. Falta de respeito entre os filhos com os pais. Isso não faz parte mais da nossa vida. Isso aí já passou, isso aí é lá no Egito. Tem que tirar o Egito de dentro da nossa casa. Então nós precisamos romper com os pecados antigos, comportamentos destrutivos, aquele temperamento ruim. Tem casais, ou é um marido ou uma mulher, muitas vezes, tem um comportamento tão difícil, chega a pessoa, a mulher às vezes treme. Chegou o marido, já fica se tremendo, né? Então chegou a mulher, o terror da casa. Isso não é coisa de crente, não. Amém? Isso é coisa do Egito que tem que ser tirado de nós. A gente bate tanto nisso aqui, né? A gente bate tanto em mudanças que nós temos que ter por sermos novas criaturas. Isso não é mais admissível dentro da nossa casa, no meio da nossa família. O cordeiro provisionado por Deus traz proteção à família. Tomarão sangue, eu já falei. Deus fornece o meio da libertação. O cordeiro não era a escolha humana, era a provisão divina. A libertação não nasce no esforço, mas na graça de Deus. E o sangue a orientação do sangue de ser aplicado nos umbrais significa obediência e fé. Obediência de que, se eu passasse, na época lá, o povo que estava lá, se passasse o sangue nos umbrais, o Senhor a morte ia passar por cima, mas não ia atingir aquelas famílias marcadas. Amados, a nossa casa, pode até ter gente que não serve a Deus, vivendo conosco, mas através de nós, que temos o sangue de Cristo, a nossa casa está protegida. A nossa casa tem a proteção de Deus, tem a marca do Cordeiro dentro do lar, tem uma luz ali dentro que somos nós. As nossas orações sobem como incenso suave para Deus quando nós estamos intercedendo pela nossa família, pelos nossos familiares. Cada oração Deus recebe lá no céu. Cada pedido que nós fazemos é anotado. Muitas vezes a gente não vê nada acontecer, mas Deus está trabalhando. Deus não deixa nossas orações sem resposta, principalmente quando trata-se de libertação de alguém da nossa casa, do meio da nossa família. Amém? Nós temos a marca da promessa. Nós temos o sangue do Cordeiro nos umbrais da nossa porta, o sangue de Jesus que pagou o preço na cruz por nós. Fomos alcançados, sim, e hoje a nossa luta é para levar todos da nossa casa ao Senhor. A proteção alcançava todos que estavam dentro da casa, ou seja, onde havia sangue havia livramento. Onde há sangue na nossa casa, há livramento. Tem o sangue do Cordeiro na tua vida, na tua casa tem livramento. Amém? Tem o livramento do Senhor. Eles deveriam, olha que interessante, a importância da preparação orientado por Deus através de Moisés. Eles deveriam comer o cordeiro com sandálias nos pés e cajado na mão, prontos para sair do Egito. Isso simboliza nossa prontidão espiritual, viver em santidade e expectativa pela volta de Jesus, desapegado da escravidão do mundo. Olha que interessante.
Eu perdi uma cunhada, acho que tem um mês, mais ou menos. E aí eu fui fazer o culto fúnebre. E eu falava sobre isso, uma vez eu e o apóstolo, eu acho que a gente trocou, acho que foi com o apóstolo, trocamos um simbolismo de nós estarmos sempre com a nossa bagagem pronta. A gente já falou sobre isso, acredito eu. Nós precisamos estar com a nossa bagagem pronta. De um momento para outro, Deus vai nos recolher. Nós não sabemos quem vai, quando chegou a hora. Nós só precisamos estar com a nossa bagagem pronta. E essa orientação aqui me chamou a atenção, que Deus orientou para eles fazerem tudo isso já com cajado na mão, sandália nos pés, comer ali apressadamente para sair daquele lugar, sair do Egito. E isso aqui, espiritualmente, representa nós estarmos já em prontidão, para o dia que Deus nos recolher, a gente já está com a bagagem pronta. Como assim, apóstolo? Evitar estar caindo em pecado, tirando os egitos que ainda estão em nossas vidas. Nós precisamos estar sempre em prontidão. A gente sabe de coisas assim que acontecem, as pessoas saem para trabalhar, de repente acontece um acidente, a pessoa morre, não dá tempo nem de se arrepender. Quando a pessoa adoece, que vai para o hospital, fica lá sofrendo, dá tempo de se arrepender. Mas nem sempre dá tempo. Nem sempre dá tempo. Muitas vezes a morte vem e leva a pessoa sem tempo de arrependimento, né? Então isso aqui me chama muita atenção, porque Deus passa essa orientação para eles estarem ali, prontos para até comer em pé e sair, com a sandália nos pés, cajado na mão, prontos para partir. E assim é quando Jesus vier nos buscar. Temos que estar ali. Quando Ele nos chamar, a gente, estou aqui, Senhor. Vivi o que tinha que viver. E aqui estou, Senhor, pode me levar. Que coisa mais linda. Será se nós já estamos nesse nível de prontidão, de malas prontas, com a bagagem ali, pronto para a nossa libertação, que é para sair deste mundo de sofrimento, que todos nós passamos por muitas lutas, e ir morar nas regiões celestiais, amém? Mas nós não podemos esquecer dos nossos. Nós temos que pagar o preço pelos nossos. A proteção alcançava todos que estavam dentro de casa. Eles deveriam comer o cordeiro com sandália nos pés. Que interessante, já comendo e preparando para sair. A obediência traz libertação e quebra cadeias familiares. Olha que interessante também, está lá em Êxodo 12, 13. Obediência traz libertação e quebra cadeias. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. O mal não vai entrar na nossa casa. A morte passará por cima, porque nós temos uma marca. A casa obediente experimentava livramento em meio ao juízo. A obediência interrompe ciclos de opressão. A escravidão terminou quando Deus agiu e o povo obedeceu. Então, a obediência a Deus é o caminho para a vida que você realmente quer viver. E a libertação começa quando a palavra de Deus é praticada dentro do nosso lar. Amém? A libertação de Deus conduz a família a um novo tempo. Êxodo 12, 31, 33. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: saiam imediatamente do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Leve seus rebanhos, o seu gado, como tinham dito, e abençoe a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Deus nos liberta para permanecermos no mesmo lugar. A libertação aponta para um novo começo. Quando Deus nos liberta, Ele nos tira dali, daquele lugar que nós estávamos em escravidão, oprimidos. É um novo tempo na nossa vida. É tempo de mudança. É tempo de novo, começar tudo de novo, com novos comportamentos, novos pensamentos. É uma metanoia que tem que acontecer
na nossa vida. É uma metanoia, muda completamente. Amém? Então a libertação familiar abre portas para um novo futuro, até porque o passado não define mais o destino. Passou, o Egito já passou. Quem quer lembrar de onde nós saímos? Nós saímos, Deus nos resgatou de lugares terríveis. Eu não quero mais voltar para lá, para o Egito, onde eu vivi. Eu acho que nenhum de nós. A forma como Deus nos tirou de lá é algo impressionante. Eu não quero nem lembrar do meu passado. Não quero. O que passou, passou. Hoje é novo tempo, é nova vida, é nova esperança. É esperança de um futuro melhor, porque o tempo que nós vivemos lá no Egito era só sofrimento, era escravidão. Sem futuro, se morrêssemos onde estávamos, não estaríamos salvos com o Senhor. Certamente estaríamos ardendo no inferno, ardendo no enxofre, como a gente fala. Mas Deus foi misericordioso e nos alcançou. Amém? Então, a libertação familiar abre portas para um novo futuro. O passado já não nos define mais. Famílias libertas caminham para o propósito de Deus. Falar com meu esposo esses dias qual era o propósito da vida dele. Qual é o nosso propósito? Alguém pode me responder aqui? Qual é o nosso propósito? Salvação, retidão, servir ao Senhor, fazer a sua obra, ganhar vidas, porque se Ele nos resgatou, era para que nós viéssemos resgatar outras pessoas, amém? Deus é Deus, Ele nos salvou porque Ele é amor, Ele é misericórdia, nos amou lá nos nossos delitos e pecados, mas Ele não quer que a gente vá pegar e esse amor que Ele derramou sobre nós e levar para outras pessoas. Amém? Quantas pessoas, quantos amigos, quantos vizinhos, quantos familiares estão sofrendo e nós já usufruindo daquilo que Deus, desse amor que Deus teve por nós, não podemos compartilhar, não podemos divulgar esse amor, não podemos compartilhar aquilo que Deus fez na nossa vida e ganhar outras vidas. Para mim, a minha vida, se eu não fizer isso, não faz sentido nenhum eu estar aqui. Não faz, porque o Senhor me tirou do leito de morte, para quê? Para ficar sentado no banco de igreja? Não, para falar do amor dele a outras pessoas, para mostrar para outras pessoas aquilo que Deus é capaz de fazer na vida, aquilo que tu acha que é impossível, Deus vai lá e faz. Como Ele fez na minha vida, pode fazer na vida de outras pessoas. Assim como Ele me resgatou da morte, Ele pode resgatar outras pessoas, pode curar. Amados, olha só, no Qualicamp, muitas famílias chegam destruídas, a maioria vive opressa por conta de falta de perdão. Olha o que mais retrata os nossos Qualicamps. Filhos com ódio dos pais devido a abandono, abusos, são feridas na alma que precisam ser sarados e não tem outra forma de cura a não ser através do Espírito Santo de Deus. Palavras lançadas de ódio e maldição dos pais sobre os filhos, que abrem feridas. A cura interior, a gente vê algo extraordinário acontecendo. Quantas pessoas feridas estão no nosso meio? Quantas pessoas magoadas, pessoas que estão sofrendo ali, que não conseguiram ainda a libertação da própria alma, que está presa ali naquelas palavras de maldição, naquelas coisas terríveis que pai faz com o filho faz com o pai, palavras de maldição e abusos e tantas coisas que acontecem. Então essas feridas na alma, elas precisam ser saradas. Não tem uma outra forma. Não existe uma outra forma que não seja através do Espírito Santo de Deus para resgatar essas vidas. Amém? Amém. Assim como Deus tirou Israel do Egito com mão forte, Ele ainda liberta famílias hoje. Não importa quanto tempo sua família está presa, Deus tem poder para mudar essa história. Amém? E Ele não quer libertar só nós. Em resumo dessa ministração aqui,
é que a libertação é para toda a nossa família. Não é só para nós. Essa esperança de alcançar todos, Deus quer derramar sobre nossas vidas. Amém? Mas se tem entre nós pessoas que ainda precisam de libertação, também precisam ser feito. Porque como é que um doente vai cuidar de outro doente? Não tem como. Nós temos que tratar de nós mesmos. Temos. Que ainda é do Egito, que nós precisamos deixar no altar do Senhor e mudar nossa vida para que eu, depois de sarada, depois de curada, depois de transformada, eu possa levar o amor de Deus a outras pessoas. Nós precisamos cuidar de nós para que nós fiquemos sãos para poder levar a palavra de salvação para outras pessoas. Porque se nós não estamos dando bom testemunho, nós não vamos conseguir ganhar ninguém. Não tem que existir nada do Egito em nós, porque senão isso aí vai ofuscar aquilo que a gente quer fazer para outras pessoas. Amém? Então, amados, Deus liberta as famílias hoje. Não importa quanto tempo sua família está presa, né? Deus tem poder para mudar. E hoje Ele está dizendo, eu não quero libertar só você, eu quero libertar a sua casa. Amém? Deus quer libertar a tua casa. Não importa quanto tempo ela está presa. Deus tem poder para mudar essa história. Mas hoje, amados, é noite de libertação. Hoje é noite de nós deixarmos aqui, entregar nas mãos do Senhor aquilo que ainda está em nós, para que nós venhamos alcançar os nossos. Amém? Às vezes é um temperamento ruim, que a gente precisa mudar. São tantas coisas que estão presas em nós, que não pertencem mais a nós. Não é para estar mais em nós. E nós precisamos deixar para que Deus venha concluir aquilo que Ele começou em nossa vida. Por isso que eu digo, hoje é noite de libertação para nós. E nós temos que declarar que nossa casa não será mais escrava. Minha família pertence ao Senhor. O Egito não define o nosso futuro. Eu já falei aqui para vocês que eu acho que eu já ministrei sobre isso, se não foi aqui, foi em alguma outra congregação, que nós não devemos julgar a nossa família, nós não somos Deus. Nós não devemos desprezar, menosprezar, porque não estão servindo a Deus. Não, nós temos que amar do jeito que eles são. Foi a família que Deus nos deu. E assim como Deus nos amou, com todas as nossas imperfeições, todos os nossos pecados, nós devemos amar as pessoas também. Quem somos nós? Não somos Deus, né? Eu tenho uma situação muito triste de uma mãe que jogou o filho para fora de casa, um adolescente de 20 anos, para mim ainda é adolescente, 20 anos, desprezou, joga a palavra de maldição. Uma mãe que conhece a palavra de Deus, em vez de estar pagando o preço de jejum e oração pelo seu filho, só porque o filho foi para a festa, está indo para a festa, está se reunindo com alguns amigos, final de semana vai curtir a noite, essa mãe jogou esse adolescente para fora de casa. Que tipo de crente eu sou se eu fizer isso? Que tipo de mãe eu sou? Que tipo de pai eu sou? Se eu estou desprezando aquela pessoa que eu tenho que amar, assim como Deus me amou, assim como quando eu estava lá no Egito, lá na lama, Deus foi lá e me amou e me resgatou. Ele não olhou para os meus pecados, Ele olhou para mim com amor, que só um pai tem. E eu não admito que uma família despreze alguém da sua casa porque se desviou. Ame o pecador, ame a pessoa. Nós devemos odiar o pecado, mas amar o pecador, porque Deus nos amou
E esse jovem, ele desenvolveu um monte de problema. Ansiedade, depressão, um monte de coisa. De vez em quando ele está em crises, porque foi um lar desfeito, a mãe que deveria amparar jogou o menino para a rua. Que tipo de crente se presta a esse tipo de coisa? Que amor é esse? Que amor é esse? Nós temos que amar do jeito que eles são. Um dia Deus nos amou do jeito que nós éramos. E Ele nos resgatou. E quem somos nós para maltratar um pecador? Sendo meu sangue principalmente. Repita comigo assim: minha casa não será mais escrava. Minha família pertence ao Senhor. O Egito não define o nosso futuro. Deus ainda está procurando casas marcadas com o sangue do Cordeiro. Ele está procurando e Ele quer entrar com a salvação, com a libertação, com a transformação. Porque Ele tem compromisso com a nossa família. Ele ama a nossa família. E nós devemos amar também. Nós devemos amar. Nós devemos pagar um preço. Não podemos deixar de interceder em hipótese nenhuma. Nossos joelhos têm que estar sempre dobrados. E a nossa oração subindo ao Pai, para que Ele venha fazer a grande obra. Amém? A libertação de Israel começou quando Deus falou, se manifestou e foi obedecido dentro de cada casa. Hoje aprendemos que Deus tem um plano de libertação para cada família. E a provisão de Deus protege o lar obediente. A obediência quebra cadeias familiares. A libertação conduz a um novo tempo. Talvez a sua família esteja enfrentando opressões, talvez cadeias antigas, mas Deus ainda age como no Êxodo. Quando Ele entra na casa, a escravidão perde a força, a opressão cai e a família inteira experimenta a libertação.